Você já sentiu aquela pontada de dúvida no coração? Aquele pressentimento de que algo não está certo no seu relacionamento? Hoje, vou revelar 7 sinais reveladores que podem indicar que ela está traindo. E atenção, não estamos falando de desconfiança sem motivo. São sinais sutis que qualquer pessoa atenta pode perceber. Sou especialista em relacionamentos e reconquistas, e depois de anos ajudando centenas de pessoas, percebi que entender esses sinais pode salvar ou transformar seu relacionamento. Fique comigo até o final, porque além de descobrir esses sinais, você vai aprender como lidar com eles de forma inteligente, sem cometer erros que podem arruinar tudo. E você vai se surpreender com o sinal número 7. A maioria das pessoas nunca percebe. No final, vou te contar a estratégia psicológica que pode salvar seu relacionamento, se você aplicar corretamente. Neste vídeo, você vai descobrir como identificar mudanças sutis no comportamento dela que muitos ignoram. Sinais que mostram quando a atenção dela está se desviando. Estratégias práticas para agir sem medo de errar ou reagir impulsivamente. Cada ponto será explicado com histórias reais, analogias fáceis de entender e insights psicológicos que vão abrir sua mente sobre o comportamento humano. Vamos começar pelo sinal mais fácil de perceber, mas que poucos homens conseguem interpretar corretamente. Sinal 1. Mudanças no comportamento diário. Muitas vezes, a traição não começa com grandes mudanças dramáticas. Começa com pequenas alterações na rotina, atrasos frequentes, mudanças no humor sem explicação, menos interesse por assuntos que antes eram importantes para ela. Psicologicamente, a mente humana reage à culpa e ao segredo com tensão, ansiedade e comportamento defensivo. Imagine que antes ela sempre enviava mensagens de bom dia. Agora desaparece horas sem dar notícias. Ou que vocês tinham o hábito de assistir séries juntos, mas de repente ela evita esse momento. São detalhes pequenos, mas consistentes. João percebeu que sua namorada, Ana, começou a chegar tarde do trabalho e a evitar conversas profundas. Inicialmente pensou que era estresse do dia a dia, mas ao observar a consistência das mudanças, percebeu que algo estava errado e mais tarde descobriu a verdade. Pense no relacionamento como uma planta. Se você muda a rotina de rega, luz ou cuidado, ela começa a murchar. Mudanças sutis podem parecer pequenas, mas indicam que algo no cuidado com a relação está diferente. Foque no padrão, não em episódios isolados. Mudanças pontuais podem ter explicações simples. O cérebro humano é bom em detectar padrões, então observe a consistência de comportamentos. Se você achou que essas mudanças eram apenas coincidência, espere até ver o próximo sinal. Ele é ainda mais revelador e difícil de disfarçar. Sinal 2. Alterações na comunicação. Um dos sinais mais claros de que algo mudou é a forma como ela se comunica com você. Quando uma pessoa está envolvida emocionalmente em outra relação, mesmo que ainda esteja fisicamente presente, sua atenção começa a se dividir. Isso se reflete em conversas mais curtas, menos curiosidade sobre o seu dia e uma queda na qualidade da troca entre vocês. Psicologicamente, o cérebro humano só consegue manter foco total em um número limitado de vínculos emocionais. Se parte desse foco foi deslocado, você vai sentir isso. Antes, você mandava uma mensagem e recebia uma resposta rápida e entusiasmada. Agora, ela responde horas depois, com frases secas como ok ou tá bom. Outro exemplo, quando vocês estão juntos, você percebe que ela mexe mais no celular do que olha nos seus olhos. Isso não é só falta de educação, pode ser uma fuga emocional. Pedro namorava Carla há 3 anos. Sempre tiveram o hábito de conversar antes de dormir. Era o momento de intimidade deles, onde compartilhavam preocupações e sonhos. De repente, Carla começou a dizer que estava cansada, evitava a conversa e dormia virada para o outro lado. Pedro sentia que não tinha mais espaço na vida dela. Mais tarde descobriu que Carla estava investindo essa energia emocional em outra pessoa. A comunicação é como uma ponte entre 2 cidades. Se a ponte começa a apresentar rachaduras, o trânsito diminui e, eventualmente, deixa de existir passagem. Se ela evita a comunicação, está, na prática, minando a ponte que conecta vocês dois. Se a mudança na comunicação já é um sinal forte,
O próximo é quase impossível de esconder, porque o corpo fala muito mais do que as palavras. Sinal 3. Linguagem corporal e afastamento físico. Muitas pessoas acreditam que a traição só pode ser identificada em mensagens escondidas ou desculpas esfarrapadas. Mas a verdade é que o corpo fala antes da boca. Psicologicamente, quando alguém se sente dividido entre dois vínculos, o corpo inconscientemente cria barreiras físicas e diminui a intimidade. Isso acontece porque a mente associa a proximidade física à conexão emocional, e quando há outro envolvimento, essa energia se dispersa. Ela costumava abraçar você ao se encontrar. Agora mantém uma certa distância. Antes procurava sua mão no sofá, agora fica mexendo no celular. Até no beijo você percebe menos entrega, como se fosse apenas um gesto automático. Marcelo notou que sua esposa, Luísa, evitava encostar nele. Eles antes tinham muita química, mas de repente ela começava a se afastar sutilmente. Se ele se aproximava no sofá, ela inventava que estava calor. Se ele tentava abraçar, ela se virava para o outro lado. Marcelo demorou a entender, mas a linguagem corporal dela estava dizendo muito mais que qualquer palavra. Meses depois, descobriu que Luísa já estava envolvida emocionalmente com outra pessoa. Pense em duas ímãs. Quando estão alinhados, se atraem naturalmente. Mas quando algo os inverte, de repente se repelem, mesmo sem motivo aparente. A energia entre vocês muda, e o corpo denuncia essa mudança. Nos relacionamentos, o toque é um dos principais canais de conexão e segurança. Quando ele some ou fica mecânico, o cérebro do parceiro percebe como uma ameaça de abandono. Esse afastamento não é só físico, é emocional. E se você acha que o corpo já entrega bastante, espere até o próximo sinal. Ele envolve segredos, e ninguém guarda segredos sem deixar rastros. Sinal 4. Segredos com o celular e mudanças digitais. Hoje, o celular é quase uma extensão da nossa mente. Guardamos nele conversas, fotos, compromissos e até segredos. Então, quando alguém começa a trair, esse objeto vira o cofre onde está a verdade. Psicologicamente, o medo de ser descoberto aumenta a vigilância. A pessoa protege o celular como se fosse uma arma prestes a disparar. Isso se manifesta em comportamentos sutis, como virar a tela para baixo, levar o aparelho até para o banheiro, mudar senhas ou até excluir históricos. Você está sentado ao lado dela, e quando chega uma notificação, ela bloqueia a tela imediatamente. Ou então, começa a dormir com o celular debaixo do travesseiro, algo que nunca fazia antes. Pequenos detalhes que revelam que ela tem algo a esconder. André sempre teve acesso livre ao celular da namorada, Camila. Não porque ele ficasse fuçando, mas porque nunca houve necessidade de segredos. De repente, Camila colocou senha. Começou a usar aplicativos de conversa arquivados, e quando André perguntava, dizia: "É privacidade. Você não confia em mim?" Esse comportamento diferente acendeu o alerta. Meses depois, a traição ficou evidente. E tudo começou no celular. Imagine que você mora numa casa com portas sempre abertas. De repente, alguém começa a trancar tudo e esconder as chaves. Naturalmente, você se pergunta: o que estão guardando lá dentro? O celular funciona exatamente assim no relacionamento. A mente que guarda um segredo vive em estado de alerta. Isso gera micro-reações. Tensão no olhar quando chega uma notificação, nervosismo ao deixar o celular longe e até justificativas exageradas sobre precisar de privacidade. O cérebro, ao tentar esconder, acaba mostrando. Se proteger o celular já é suspeito, o próximo sinal é ainda mais perigoso, porque envolve tempo e presença. E o tempo é o bem mais precioso que alguém pode dar a outra pessoa. Sinal 5. Mudança na gestão do tempo e disponibilidade. O tempo é o recurso mais valioso que temos, e todos nós priorizamos aquilo que realmente importa. Quando uma pessoa começa a se envolver com outra, inevitavelmente precisa reorganizar a agenda para encaixar esse novo vínculo. Isso significa menos tempo, menos presença e menos energia no relacionamento atual. Psicologicamente, isso não é apenas falta de tempo, é redistribuição de investimento emocional.
Se antes você era prioridade, agora passa a disputar espaço com algo ou alguém que está drenando essa atenção. Ela dizia que sexta-feira era a noite de vocês dois. De repente, começa a marcar compromissos do nada, inventar reuniões ou dizer que está ocupada demais. Você percebe que os atrasos se tornam frequentes e os encontros raros. Ricardo namorava Sofia há 2 anos. Sempre que possível, passavam os finais de semana juntos. De repente, Sofia começou a alegar que estava muito cansada ou que precisava resolver coisas pessoais. Ricardo percebeu que a frequência dos encontros caiu pela metade. Meses depois, descobriu que Sofia estava usando esse tempo para se encontrar com outra pessoa. Pense no tempo como uma conta bancária com saldo limitado. Cada hora é como uma moeda. Se essas moedas que antes eram depositadas em você começam a ir para outro cofre, o saldo emocional entre vocês diminui rapidamente. O ser humano demonstra prioridades através de escolhas. Quando ela diz que não tem tempo, na verdade está dizendo, não quero dedicar tempo a isso. A falta de disponibilidade é um reflexo direto da queda de importância que você tem na hierarquia emocional dela. E se a mudança no tempo já é dolorosa de perceber, o próximo sinal é ainda mais gritante, porque mexe diretamente no desejo, na intimidade e na conexão física do casal. Sinal 6. Queda no interesse sexual e intimidade física. O desejo físico é um termômetro poderoso do estado de um relacionamento. Quando existe conexão emocional e atração, o corpo responde naturalmente. Mas quando a atenção afetiva e sexual começa a ser direcionada a outra pessoa, é comum que o interesse no parceiro atual diminua drasticamente. Psicologicamente, isso acontece porque o cérebro associa prazer e novidade a estímulos externos. Se ela está envolvida com outro, o circuito de recompensa dela passa a ser alimentado em outro lugar, deixando você em segundo plano. Antes ela demonstrava vontade, tomava iniciativa e se entregava nos momentos íntimos. Agora parece evitar contato, inventa desculpas como estou cansada, ou transforma o sexo em algo mecânico, sem a mesma paixão. Lucas percebeu que sua esposa, Juliana, começou a recusar intimidade com frequência. Ele tentava se aproximar, mas sempre ouvia justificativas. Dor de cabeça, estresse no trabalho, não estou no clima. Até que um dia, Juliana confessou que já não sentia a mesma vontade, porque estava emocionalmente envolvida com outra pessoa. A intimidade é como uma chama. Se você coloca lenha, a chama cresce. Se retira a lenha e passa a aquecer outra fogueira, inevitavelmente a primeira vai se apagar. O corpo humano tem uma linguagem clara. Desejo é conexão. Rejeição é distanciamento. Quando a intimidade cai de forma contínua, sem motivos médicos ou emocionais claros, muitas vezes é porque a energia sexual está sendo canalizada para outro vínculo. Mas atenção! Nem sempre a traição se revela apenas pela falta de desejo. O próximo sinal é ainda mais contraditório, porque às vezes a intimidade pode até aumentar, e isso confunde muita gente. Sinal 7. Mudança inesperada na intimidade. Aumento ou comportamento diferente. Muitos acreditam que a traição sempre diminui o desejo dentro do relacionamento. Mas, em alguns casos, acontece o contrário. A pessoa passa a ter um aumento repentino de interesse sexual, ou começa a apresentar comportamentos diferentes na intimidade. Psicologicamente, isso pode acontecer por 2 motivos. Culpa. A pessoa tenta compensar o que está fazendo, exagerando na atenção ou no desejo. Novidade. O envolvimento externo desperta estímulos que acabam refletindo dentro do relacionamento. Ela nunca teve interesse em certas práticas, mas de repente surge com novas ideias, posições ou até mesmo um jeito diferente de se entregar. Ou então, após longos períodos de frieza, passa a procurar você com mais frequência, mas de forma estranha, como se estivesse testando algo que não veio de vocês dois. Fernanda, após iniciar um caso extraconjugal, começou a tratar o marido, Eduardo, com uma atenção incomum. De repente, passou a ser mais carinhosa e ativa na cama. Eduardo achou que fosse apenas uma fase boa, até descobrir que Fernanda estava trazendo para dentro do relacionamento comportamentos aprendidos na relação paralela.
É como se alguém comesse em um restaurante diferente e depois tentasse reproduzir o prato em casa. O sabor é outro, os temperos mudam, e você percebe que não é mais a mesma receita de antes. Mudanças drásticas na intimidade, tanto para menos quanto para mais, são sinais de que algo quebrou o padrão emocional do casal. O desejo humano é extremamente influenciado pelo contexto. Se o comportamento mudou de repente, é porque a fonte de estímulo também mudou. E se a intimidade já pode confundir, o próximo sinal é ainda mais visível. Ele aparece no jeito como ela cuida da própria imagem, às vezes de forma repentina e inexplicável. Agora que você já descobriu os principais sinais que podem indicar uma traição, é importante entender algo fundamental. Nenhum sinal, isolado, é prova definitiva. O que realmente importa é o conjunto dos comportamentos. Se você percebeu 2, 3 ou mais desses sinais se repetindo, aí sim vale ligar o alerta. Mas lembre-se, não se trata de sair acusando, brigando ou criando cenas. A psicologia mostra que quando reagimos com raiva ou desespero, só reforçamos a distância. O caminho mais inteligente é observar, refletir e depois conversar com calma, buscando clareza e verdade. E aqui vai uma reflexão poderosa. Às vezes, a traição não é só sobre você. Muitas vezes tem a ver com vazios internos da outra pessoa, inseguranças ou necessidades não resolvidas. Isso não significa que você não tenha valor. Significa apenas que ela não soube lidar com as próprias falhas. O mais importante é você não perder a sua dignidade. Se está acontecendo, você merece clareza, merece respeito e merece decidir se quer continuar ou seguir em frente. E se esses sinais mexeram com você, não veja isso como o fim, mas como um ponto de virada. Relacionamentos podem ser reconstruídos, mas só quando existe verdade. E se não existir, você vai sair mais forte e preparado para viver algo muito melhor. Você aprendeu que mudanças sutis no comportamento, na comunicação, no tempo e até na intimidade podem revelar muito. Descobriu que o corpo e os segredos digitais não mentem. E entendeu que, mais do que identificar, o segredo é como você reage diante desses sinais. Se esse vídeo fez sentido para você, se abriu os seus olhos para coisas que talvez você não tivesse percebido, então não deixe de se inscrever no canal. Aqui eu compartilho conteúdos profundos sobre relacionamentos, reconquista e desenvolvimento pessoal, sempre com a clareza que você merece. E olha, se você quer se aprofundar ainda mais nesse tema e aprender estratégias práticas para lidar quando descobre a traição ou sente que ela pode estar acontecendo, eu preparei um vídeo completo e exclusivo aqui no canal. Basta clicar no link que está aparecendo agora na tela ou aqui na descrição e assistir. Tenho certeza que vai transformar sua forma de enxergar os relacionamentos.